No encontro anterior, nós refletimos sobre a fundamentação bíblica para a intercessão dos santos. É legítimo dirigir-se a um irmão que já se encontra no céu e dizer: rogai por nós? Esse foi o assunto do encontro passado. O protestantismo não aceita de jeito nenhum isso. Não admite. Não faz parte da sua prática de fé dirigir-se a um santo que está no céu nesses termos: rogai por nós. Então, no encontro passado, nós percorremos a postura de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que intercederam por outras juntas a Jesus Cristo. Vimos a prática dos apóstolos, os apóstolos pedindo: rogai por mim, rogai por nós. E vimos também que no céu, os nossos irmãos que se encontram lá, que se encontram na glória, intercedem por nós. Mostramos que eles elevam constantemente a Deus as suas preces. E preces não por eles, porque eles não precisam, já estão na glória, mas preces por nós. E ficou bastante claro, e espero que o católico nunca mais, depois desse vídeo, depois desse estudo, se tinha alguma dúvida, admita qualquer interrogação nesse sentido. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós vamos ainda tratar dos santos, mas sob uma outra perspectiva. Qual? Aos santos nós devemos veneração, a eles nós pedimos a intercessão, e com eles nós precisamos da sua comunhão. Comunhão, intercessão e veneração são as três palavras imprescindíveis para nós compreendermos exatamente o sentido daquilo que nós recitamos no credo: creio na comunhão dos santos. Estamos em comunhão, uma só fé, um só Senhor, um só batismo aqui na terra. A morte não rompe o vínculo que o batismo criou. Pelo contrário, para aqueles nossos irmãos batizados que já estão na glória, esse vínculo é reforçado, é estreitado, é consolidado, é reforçado, porque eles já estão junto de Deus, portanto intercedendo por nós. Citamos no encontro passado o famoso texto da carta aos Hebreus, capítulo 12. Logo no começo desse capítulo, o autor diz: cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, corramos ao certame que nos é proposto, tendo os nossos olhos fixos no autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Reparem como os santos são chamados: nuvem de testemunhas, como se fosse uma torcida. Imagine o nosso estádio nacional, que eu espero que seja concluído logo, lotado para a Copa das Confederações ou para a Copa do Mundo. Certamente o estádio nos Jogos da Copa do Mundo estarão sempre lotados, os estádios, e o nosso de Brasília também. Nuvem de testemunhas, cercados por essa torcida, é a expressão da carta aos Hebreus, capítulo 12. Os santos do céu são chamados de nuvem de testemunhas. Nós estamos cercados por eles, estão torcendo por nós, pedindo por nós, nos exortando, nos incentivando, nos estimulando. Pois bem, o assunto de hoje é o louvor que nós devemos prestar aos santos. O protestantismo diz, a respeito da prática católica de louvar os santos, eles dizem que isso é inaceitável. Por quê? Porque louvar uma criatura, segundo eles, é um desrespeito à Bíblia, que é categórica ao ensinar que só a Deus devemos louvar. E eles citam, dentre outros textos, o Salmo 147, versículo 12.
Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva o teu Deus, ó Sião. A conclusão que eles tiram é esta: o louvor é somente a Deus. Só se pode louvar a Deus. A nenhuma outra criatura se pode prestar este ato que é exclusivo de Deus. Exclusivamente o louvor é direcionado a Deus. Vamos provar que esse raciocínio é completamente equivocado. Primeiro expliquemos o significado da palavra louvor. Para estudar a Bíblia, é preciso também ter um dicionário da língua portuguesa do lado. E eu recomendo um dos melhores dicionários, que é do conterrâneo meu, Aurélio Buarque de Holanda, das Alagoas. Existe também versão eletrônica, vocês podem descarregar gratuitamente e colocar no computador ou então no celular. E procurar, devem vocês procurar o sentido da palavra louvor no dicionário. O que é louvor? Louvor é elogio, é exaltação, enaltecimento, aprovação, aplauso. Louvar é elogiar, é exaltar as virtudes, as qualidades de um ser, enaltecer, aprovar, aplaudir. Esse é o sentido da palavra louvor. O louvor dirigido a Deus é um louvor de adoração. É um louvor de reconhecimento de que este ser é o nosso Criador, é o onipotente, é o eterno, cheio de glória, cheio de graça. Nesse sentido, louvor de adoração, louvor de reconhecimento da onipotência divina, o louvor deve ser dirigido exclusivamente a Deus. Louvor de adoração. Atenção. Quando Deus é honrado naquilo que Ele faz, nas suas criaturas, as criaturas também merecem um louvor. Um louvor derivado, mas um louvor verdadeiro. Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus louva o Pai porque Ele fez uma obra nos pequenos. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O poderoso fez em mim maravilhas. Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Repare, Nossa Senhora não se exalta, ela exalta Deus, que nela fez grandes coisas. É nessa perspectiva que nós devemos entender o louvor que se deve prestar aos santos, porque neles Deus fez grandes coisas. Porque neles a graça se tornou vitoriosa. Porque na vida dos santos, a graça de Deus se tornou soberana. A graça de Deus se tornou suprema diante da sua debilidade, diante da iniquidade, diante do demônio, que tentou de todas as formas arrastar aquela criatura para o inferno e não conseguiu. Então agora nós vamos citar inúmeros textos da Bíblia que mostram que louvar uma criatura nestes termos não afronta o louvor que se deve prestar unicamente a Deus como louvor de adoração. Portanto, justamente porque nas obras de Deus, Deus se revela grandioso, é grandioso em si e é grandioso naquilo que faz. Contemplando as criaturas, nós louvamos a Deus. Elogiando a criação de Deus,
nós estamos elogiando, em última instância, o próprio Deus. Aliás, me permitam uma pequena e malfadada comparação, porque quando nós citamos um exemplo da convivência humana e comparamos esse exemplo com Deus, sempre se corre o risco de se esquecer algum detalhe. A criação, ela é obra de Deus, mas nela há vestígios de Deus, e por isso mesmo há determinadas comparações que podem ser feitas que recordam aquilo que se aplica para a nossa relação com Deus. Uma mãe, um pai, eles ficam felizes com o elogio que é dirigido a eles, mas ficam também felizes quando seus filhos são elogiados. Que menino bem educado, que moça cheia de predicados, que rapaz valoroso. É um elogio. De quem ele é filho? É filho de fulano, é filho de ciclano. Digam isso para o pai do rapaz que está sendo elogiado e perguntem o que é que o pai sente, o que é que a mãe sente ao saber que o seu filho está sendo elogiado. O elogio feito ao meu filho é um elogio feito a mim. Eu me sinto elogiado. Na verdade, eu me sinto edificado ao saber que as pessoas estão elogiando um predicado moral, uma virtude, uma qualidade do meu filho. Pois bem, vamos agora a alguns textos da Escritura. Gênesis capítulo 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Judá, teus irmãos te louvarão. Quem está falando aqui é o velho Israel, Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus depois que ele lutou com o anjo e saiu-se vitorioso. Já no fim de sua vida, ele reúne todos os seus filhos e para cada um ele dirige uma bênção. No caso de Judá, é uma profecia, porque da tribo de Judá virão todos os reis de Israel e o principal deles, o maior deles, que o Apocalipse chama Leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Jesus nasceu da tribo de Judá. Pois bem, lá no capítulo 49, já morrendo, como despedida, Jacó, Israel, diz: Judá, teus irmãos te louvarão. Os filhos de teu pai, ou seja, teus irmãos, se prostrarão em tua presença. Judá, de certa forma, vai ter um destaque em relação aos demais irmãos. As 12 tribos de Israel, nós sabemos, uma das tribos é Judá. A tribo de Judá terá um destaque. Os teus irmãos te louvarão. Vamos agora ao segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Não havia em todo Israel homem mais belo que Absalão, e que fosse tão admirado como ele. Da cabeça aos pés, não havia nele defeito algum. Absalão era filho do rei Davi. O rei Davi cometeu um pecado. Ele cometeu adultério com a esposa do seu general e fez com que o general fosse para o fronte de batalha e morresse. Betsabeia, a mulher de Urias, com quem fez sexo com Davi, engravidou. O profeta foi ao encontro dele, denunciou o seu pecado. Davi se arrependeu. O profeta disse: o Senhor perdoa o teu pecado, mas
o filho desta gravidez vai morrer. E a partir de hoje, as pessoas da tua própria casa se levantarão contra ti. Dentre outras coisas ditas na profecia. E a profecia começou a se cumprir exatamente com o ódio que foi crescendo no coração do filho querido de Davi, Absalão. O que Absalão tinha de bonito, tinha também de odioso contra o pai. Ele nutria um ódio tremendo contra o pai e passou a ser inimigo do rei Davi, o seu próprio pai. Era admirado. Ninguém na face da terra foi tão bonito e tão admirado como ele, tão louvado, tão elogiado. Um louvor, portanto, que não afronta, que não contraria, que não conflitua o único louvor de adoração que se deve prestar unicamente a Deus. Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Que seja outro que te louve, não a tua própria boca. Um estranho, não teus próprios lábios. É um princípio tão antigo quanto a Bíblia, que nós não podemos nos elogiar. São Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, quem se gloria, vamos ver, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vamos ver quando é que nós podemos nos elogiar, quando é que nós podemos nos exaltar, quando é que nós podemos nos engrandecer. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31, a página 1466. Elogiar os outros, quando aquilo que os outros dizem ou fazem, ou têm, que agrada a Deus, é um dever nosso. Mas é legítimo que nós nos elogiemos. O elogio a si mesmo, ele é perigoso, quando não é bem, digamos assim, matizado. Vejamos na Bíblia quando é legítimo dirigir um elogio para nós mesmos. A partir do versículo 30, 1 aos Coríntios, capítulo 1. É por sua graça que estáis em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Explicando, gloriar-se é exaltar-se. Existe uma glória boa e existe uma vã glória. Uma glória que não leva a nada, uma glória que não é meritória e pode ser até pecaminosa. A glória que não é pecado é no Senhor. Como exatamente nós nos gloriamos no Senhor? Portanto, nós nos gloriamos sem pecado. Deus me deu um determinado dom. Glórias e louvores a Ele. Deus seja louvado por aquilo que eu acabei de fazer. Deus seja glorificado por essa capacidade que Ele me deu. Deus seja louvado pelos meus olhos, pelos meus lábios, pelo meu corpo, pela minha família, pelo meu trabalho, por esse trabalho que eu realizei, por essa atividade que eu desempenhei com tanta competência. Glórias e louvores a Deus. Vejam, Nossa Senhora, o poderoso fez em mim maravilhas. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Portanto, quando nós nos elogiamos nesta perspectiva, não pecamos. Ficou claro? Isso significa, amados, que se nós não fazemos isso, nós podemos também pecar. Há pessoas que não se elogiam nunca. Há pessoas que acham que não prestam, que não têm nenhum dom, que não têm nenhuma capacidade, que são uns completos coitados, não têm amor próprio, não têm respeito próprio, não se valorizam,
não se reconhecem como de fato obra excelente de Deus Todo-Poderoso. Pode às vezes até ser um pecado não se elogiar, não reconhecer que Deus fez e está fazendo grandes coisas na sua vida. Por outro lado, o elogio que é pecaminoso, ele primeiro tira Deus do próprio elogio. Veja, eu sou o máximo. Veja que perfeição. Veja que beleza. Veja que isso e que aquilo outro. Esse louvor, esse elogio, que não remete a Deus como causa, como fundamento, como razão daquele dom, daquela dádiva, geralmente ele produz o que no coração dessa pessoa? A vaidade, a presunção, a arrogância, a petulância, o convencimento vaidoso. E geralmente essa pessoa passa a se considerar melhor que as outras, mais importante que as outras. São Paulo diz: o que foi que nós temos? O que é que nós temos que não tivéssemos recebido? Tudo aquilo que temos, nós recebemos de Deus. Ele deu, ele tira. A glória é dele, o elogio é dele, o louvor é para ele, ainda que o louvor seja diretamente dirigido a uma graça, a uma dádiva, a um valor, a um bem, a um dom que existe na criatura. Em última instância, ele é dirigido a Deus. Pois bem, vimos Provérbios capítulo 27, versículo 2. Então vejam, que seja outro que te louve, não a tua própria boca. Isso não está em contradição com o texto de São Paulo que acabamos de ouvir. Porque São Paulo diz: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Então, quando o elogio é dirigido ao Senhor, dou graças a Deus. Deus seja louvado por esse dom. Então, não há conflito entre São Paulo e a carta, ou o livro dos Provérbios. Ficou claro? Ficou claro? Vamos agora ainda ao livro dos Provérbios, capítulo 27, versículo 21. Há um crisol para a prata, um forno para o ouro, assim o homem é provado pela sua reputação. Crisol e forno, ou seja, uma situação na qual tanto a prata como o ouro se revelam autênticos, se revelam verdadeiros, quando são submetidos a uma alta temperatura. Parece-me que o ouro verdadeiro, ele consegue resistir até, se não estou enganado, se alguém tem outra informação, me corrija, que o ouro autêntico, ele consegue resistir em estado sólido até 800 graus. Então você quer saber se um determinado objeto tido como ouro é verdadeiro? Coloque no fogo e vá aumentando a temperatura. Se antes dos 800 graus ele derreter, isso não é uma coisa nenhuma. Mas se chegar até os 800 graus, aí é verdadeiro. Claro que tem ouro de 18 quilates, ouro de 20 quilates, de 23 quilates, ou seja, há várias categorias, tipos de ouro, é verdade. E para cada um existe o grau máximo de temperatura a partir do qual ele se derrete. Aí eu não entendo isso. A prata, que é um mineral menos, digamos assim, valioso, o ouro é mais valioso do que a prata. Acredito eu que a temperatura a partir da qual a prata se derrete deve ser menor, já que o ouro tem mais qualidade. Bom, de qualquer maneira, o homem é provado pela sua reputação.
Reputação má, péssima reputação, está perdido, está liquidado. Boa reputação, um homem honrado, uma mulher honrada. E a honra é um dos valores mais sagrados que existe na Escritura. Tanto é que o quarto mandamento da lei de Deus é honrar pai e mãe. A reputação do homem. O que é reputação? É o prestígio. O que é o prestígio? O prestígio é a fama que uma pessoa tem junto às pessoas de bem, não junto às pessoas más. Não, o ditado que diz que na boca de quem não presta, eu não valho coisa alguma, né? Na boca de quem não presta, ninguém vale nada. Mas junto às pessoas honradas, quem goza de prestígio pode dizer é uma pessoa honrada. É uma pessoa honrada. Logo, é louvada. Quando se fala dessa pessoa, se diz: não, homem de bem, mulher de bem, pessoa decente, pessoa de caráter, respeitada junto às pessoas de bem da sociedade. Portanto, não se pode falar de honra sem louvor, não se pode falar de prestígio sem o louvor. O louvor dos outros. Há várias formas de se louvar alguém. O simples elogio, o simples juízo de valor que se faz sobre alguém, honesto, decente, verdadeiro, autêntico, digno, são louvores, são elogios. Isso faz parte da convivência humana. Eu diria, é até uma necessidade intrínseca ao homem de bem, à mulher de bem, que sabem reconhecer valores nos outros. E ao reconhecer, ao exteriorizar esse reconhecimento, elas estão elogiando. Pulemos agora para o livro dos Provérbios ainda, capítulo 31, versículo 31. Dai-lhe o fruto de suas mãos, e que suas obras a louvem nas portas da cidade. As obras de uma pessoa louvam essa pessoa. Agora já temos aqui uma outra imagem. A obra, enquanto tal, ela não tem vida, mas ela manifesta, ela elogia a sua maneira, pelo simples fato de ser uma obra bem feita. Ela elogia a inteligência do seu autor. Quem entra num avião, ou quem vê um avião pousando ou decolando, lembra logo de quem? Do pai da aviação, que em 1910, mais ou menos, com seu 14 bis, deu uma volta ao redor da Torre Eiffel em Paris. Talvez ele nem imaginasse que a sua descoberta se desdobraria em tantos modelos que foram aperfeiçoados ao longo dos séculos, 1910, início do século XX, exatos 102 anos, né? 102 anos, 112 anos, perdão, 112 anos. Olhando para o avião está ali elogiando a inteligência de Santos Dumont. E tantas outras descobertas. Pois bem, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. O Cântico dos Cânticos é o único livro da Bíblia que não fala da palavra de Deus. Não fala de Deus. E é palavra de Deus. Por que ele não fala de Deus? Porque o tema do Cântico dos Cânticos é o amor humano entre um homem e uma mulher. Amor conjugal, amor carnal, amor sexual. É um livro muito bonito, muito recomendado para namorados e namoradas, para noivos e noivas, para esposos e esposas. É um livro que, de forma poética, exalta, louva, elogia o amor humano, que
com nosso Senhor Jesus Cristo, foi elevado à dignidade de sacramento, à instituição matrimonial, o amado e a amada. Nesse livro, a amada elogia o amado, elogia a inteligência do amado, a beleza física do amado, os olhos, o cabelo, o corpo, até com detalhes impressionantes, e o desejo de ela dormir, fazer sexo com o seu amado, esperando, aguardando que o amado chegue para que ambos se deitem na cama e façam o sexo. Da mesma forma, o amado elogia a amada, seu cabelo, seus olhos, seus seios, seus lábios, seu corpo todo, seus contornos e a sua paixão. Eu procurei o meu amado me procurou, ele anda à procura da amada, elogia o tempo todo a beleza e a inteligência da grande paixão da sua vida. Eu recomendo a leitura desse livro, que não fala de Deus diretamente, por favor, mas fala indiretamente, porque o amor humano entre um homem e uma mulher é obra de Deus, é querido por Deus. Deus abençoou esta união carnal, matrimonial, entre um homem e uma mulher. Cântico capítulo 6, versículo 9. Uma, porém, é a minha pomba. Aqui é ele que está falando, é o amado. Uma só, a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada, rainhas e concubinas a louvam. De novo, o elogio que se deve dirigir a uma criatura. Elogio diretamente dirigido à criatura e indiretamente dirigido a Deus, porque aquela obra é obra de Deus. Agora vamos para o Evangelho. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 8, nós temos um elogio muito curioso que merece a nossa explicação. É numa parábola. Lucas, capítulo 16, versículo 8. Para nós compreendermos esse elogio, vamos ler a parábola toda, que começa no início do Evangelho, segundo Lucas, capítulo 16. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico, que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Pode até parecer estranho que Jesus, na parábola, tenha dito a respeito desse administrador desonesto que o proprietário admirou a sua astúcia. Há uma diferença entre admirar a astúcia e admirar o uso que foi feito da astúcia. O que Jesus quer dizer com esse texto é que cada um de nós, tanto os bons como os maus, cada um de nós recebeu um dom maravilhoso de Deus: a inteligência. O problema
é que muitos usam a inteligência para o mal, e de forma brilhante. Não é preciso ir muito longe para nós compreendermos, para nós concluirmos que determinadas pessoas que vivem na criminalidade, que foram descobertas, que foram presas, enfim, cujas maldades foram desmascaradas, às vezes aparece na televisão um delegado impressionado com a inteligência, com a capacidade, com o brilhantismo dessas pessoas, só que um brilhantismo usado para o mal. Deus admira a astúcia de todos os administradores, porque somos nós não somos donos de nada daquilo que nós possuímos, porque tudo é dom de Deus. A única coisa absolutamente nossa é o pecado. Há de se admirar, há de se elogiar, independente do mau uso que se faz daquele dom. O dom em si é digno de elogio, o dom em si merece o louvor. A inteligência, a perspicácia, a criatividade, a habilidade, a loquacidade, a incrível capacidade que Deus deu a todo ser humano. Pena que os filhos das trevas usam essas capacidades para o mal, para o pecado, para o prejuízo de si e dos outros. Mas em si, a astúcia, a ousadia, ela é uma habilidade, uma capacidade incrível da nossa inteligência e da nossa vontade. Com essa parábola, Jesus quer dizer: eu dei esta incrível capacidade para todos vocês. Se os maus as utilizam para o mal, vocês devem utilizá-la para o bem. Vocês devem utilizá-la para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus. É o sentido da palavra. Muito bem, pulemos agora para o capítulo 13 da carta aos Romanos, versículo 3. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer à autoridade? Faz o bem, e terás o seu louvor. Enquanto cumprimos com a nossa obrigação de cidadão, temos o louvor da autoridade. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Por isso não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Talvez aqui esse seja o texto mais importante para mostrar um protestante que nega a possibilidade do elogio, do louvor aos santos. É legítimo louvá-los, porque o próprio Deus os louva. Cada um receberá de Deus o louvor que merece. Aliás, ouvir de nosso Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Se fores fiel no pouco, serás fiel no muito. Entra no repouso do teu Senhor. Não há louvor maior, mais grandioso, mais belo do que este. Ouvir do próprio Deus: venha. Venha morar comigo. Venha participar daquilo que os olhos não viram, daquilo que os ouvidos não ouviram, daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Acredito que esse é o texto mais importante do assunto de hoje. Louvar os santos é legítimo, porque o próprio Deus faz isso. Receberá de Deus o louvor que merece. Portanto, é plenamente consonante com a palavra de Deus dizer diariamente: eu te louvo, Santo Expedito. Eu te louvo, São Miguel Arcanjo. Eu te louvo, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu te louvo, anjo do céu, santo do céu. Porque em ti vejo que Deus se tornou grandioso,
que Deus se tornou vitorioso, que Deus triunfou na sua graça, no seu poder, na sua glória. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Agora vamos ver São Paulo elogiando os cristãos da comunidade de Corinto. Corinto é uma cidade, ainda hoje, da Grécia. Eu vos felicito, outra tradução, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Agora o próximo texto, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 18. Juntamente com ele, enviamos o irmão, cujo renome, outra tradução, renomado significa afamado. Afamado significa dizer elogiado, honrado, dignificado pelas pessoas de bem, cujo renome na pregação do Evangelho se espalha em todas as igrejas. Agora, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis que deve ocupar vossos pensamentos. Duas palavras aí merecem destaque: boa fama e louvável. Se aquilo na face da terra tiver um desses predicados, nós devemos ocupar os nossos pensamentos. Há um ditado que diz que mente vazia é a oficina de Satanás. Então eu vou ocupar o meu tempo. Certo? Tenha o seu tempo todo ocupado. Agora, escolha as coisas cuja ocupação realmente agrade a Deus. Que sejam coisas justas, puras, amáveis, bem afamadas, virtuosas e louváveis. Se essas coisas, se essas suas ocupações tiverem esses predicados, parabéns. Caso contrário, trate de ocupar o seu tempo com outra coisa. Não é simplesmente ocupar o tempo, né? Tem pessoas que ocupam o tempo e, na verdade, estão perdendo o tempo. Louvável, de boa fama. Agora, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, de 13 a 14. Por amor do Senhor, sede submissos, pois a toda autoridade humana, quer ao rei, quer como ao soberano, quer aos governadores como enviados por ele para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas. Reparem que aqui, quem são elogiados? A autoridade humana, tanto o rei como o soberano, como os governadores. Para concluir, dois textos do livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 30. A graça é feliz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Eu acho que essa frase se aplica antes de tudo a Nossa Senhora, que merece o nosso louvor, inteligente por antonomasia, por ter aceito pela fé ser mãe do Salvador. Provérbios capítulo 12, versículo 8. Avalia-se um homem segundo a sua inteligência, mas o perverso de coração incorrerá em desprezo. Avalia-se, ou seja, louva-se, elogia-se, aprova-se um homem pela sua inteligência. Nós concluímos o nosso estudo e podemos dizer com todas as letras: a afirmação de que o louvor aos santos não tem fundamentação bíblica não é verdadeira. Alegre-se, católico romano, por quê? Porque ao elogiar os santos, você está cumprindo o que diz a palavra de Deus. Louvar os santos é reconhecer que Deus neles fez grandes coisas. Esse louvor é, em última instância, dirigido ao próprio Deus.
ao Pai por meio do Filho, na força do Espírito Santo. Louvo os meus irmãos que estão no céu, porque reconheço com a palavra de Deus que eles são dignos desse louvor, porque o próprio Deus os louva. Cada um receberá de Deus o louvor que merece. Bem, concluímos e muito obrigado.